Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Mais uma vez estamos aqui para a ministração da aula de número 30. Já estamos no número 30, mas ainda estamos no livro de Mateus capítulo 6. Estamos falando de um assunto tão rico e estamos ruminando esse texto. E eu quero pedir então que você se acomode, que você tome o seu assento, o seu lugar, chame as pessoas que vão assistir a aula com você, né? Tem aí a sua Bíblia em mãos, já vamos abrindo a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, né? E vamos orar, vamos falar com Deus. Quanto mais oramos, mais dependência nós estamos expressando a Deus que temos dele, né? E de fato, sem ele nada somos e nada podemos fazer. Então feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, de todo o nosso coração, mais uma vez, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Tua palavra para nós é o alimento, nós temos fome, nós temos sede de Ti. A Tua palavra é luz para os nossos olhos, ela é lâmpada para os nossos caminhos. A Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra é a espada que divide, que separa aquilo que é da carne e aquilo que é do espírito. E nós queremos Te dar toda a liberdade para, enquanto formos sendo ministrados pela Tua rica palavra, que transformação, que mudança de vida ocorra no nosso coração. Fica à vontade, amado Espírito, nós abrimos a porta do nosso coração para mais uma aula, para ser o Senhor, o mestre, o professor e também aquele que nos capacita a aprender e sobretudo a praticar a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler novamente o capítulo 6 do livro de Mateus, versículos 9 e 15. Eles dizem assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então veja, a oração do Pai Nosso é um roteiro, como nós temos falado, e cada parte dessa oração nós devemos meditar, orar, ruminar, viver. Quando oramos o Pai Nosso que estás nos céus, devemos orar bastante sobre isso. Chame o Pai bastante, Abba, fale muito Abba, papaizinho, papai. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, devemos separar os nomes, como nós falamos na aula passada, nas aulas anteriores. Quando nós oramos, vem o teu reino, devemos ampliar esse reino dentro de nós, para todas as áreas, para a área presente, para as futuras. E hoje nós vamos falar: seja feita a tua vontade. Uma coisa é ter Jesus que cura, mas ter Jesus como médico não salva ninguém, né? Você sabe, muitas pessoas querem o Jesus como médico, mas não querem o Salvador, né? Jesus pode curar e isso não implica em salvação. Outra coisa é ter Jesus como filósofo, como alguém que ensinou coisas profundas, mas isso também não faz diferença na vida de ninguém. Outra coisa é quando ele se torna Senhor das nossas vidas. Então a vontade dele é feita na sua vida, como ela é feita no céu. Como que a vontade de Deus é feita no céu? Ela é feita prontamente, sem resistência e sem questionamentos. Só aqui a gente já termina a aula. É mesmo, né? Você sabe que uma vez eu fui ministrada aqui
a rebelião, ela não é só a falta de obediência. Quando você diz, Senhor, eu vou obedecer, mas se demora a fazer o que foi pedido, isso é rebelião. Certamente você já viu as crianças que são desobedientes, você pede algo para ela fica muito tempo para te responder, muito tempo para fazer aquilo, né? E isso para Deus é considerado como desobediência, né? Claro que Ele vai considerar se você fizer, mas no céu a vontade de Deus é feita prontamente. Então Ele te pediu algo, dê na hora, né? Se Ele pediu uma oferta, dê na hora, não questione, né? Se Ele pediu que você faça uma visita, Senhor, faça na hora. Se Ele pediu para você, mande um recado, busque se relacionar com alguém, faça na hora. Se Ele mandou, manda o currículo ali, manda na hora. Não seja essa pessoa morosa, essa pessoa que procrastina, que deixa sempre para depois aquilo que lhe foi pedido. O céu é prontamente feita a vontade do Senhor, sem resistência. Não resista, né? Não resista à palavra de Deus. Perdoe, não resista. Perdoe, perdoe, perdoe. Quantas vezes for necessária, perdoe. Não resista, não resista ao que o teu pastor lhe pede. Não resista, não escolha quando deva estar, né? Vá sempre. Não resista àquilo que é lhe pedido, o serviço, por mais humilhante que seja, não resista. Né? E não questione. Há pessoas que fazem, mas questionam. Por que não pediu para o outro? Por que só eu que faço isso? Ou, por que só pede para aquela pessoa e nunca pede nada para mim? Né? Então, não questione. Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que fazer? Já vi filhos fazendo muito isso, né? Eles questionam tudo que o pai fala. Ouça com humildade, mesmo que seja a 10ª vez. Você sabe que enquanto o pai está pedindo, há esperança. Houve um tempo que a nação de Israel foi entregue à sua própria vontade. O Salmo, se não me engano, é 80 ou 81, que diz, e eu os entreguei à vontade dos seus corações. Não há o pior inimigo do homem, é a sua própria vontade. O pior inimigo do homem não é Satanás, é ele mesmo. Por isso Jesus é o Salvador, que continua nos salvando de nós mesmos, né? O inimigo do homem é si mesmo. Então, no céu, a vontade do Senhor é feita instantaneamente, imediatamente. E na terra só existe um povo qualificado para orar essa oração. É o povo que tem confessado Jesus como Senhor. Então, vamos fazer juntos a oração? Caso tenha alguém aí com você que ainda não fez a oração de entrega, vamos fazer de novo? Vamos refazê-la? Diga comigo, Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Essa é a oração que nos introduz. Observe que sempre que oramos a oração do pecador ou de entrega, né? Nós dizemos, eu te recebo como único Senhor e Salvador. Quem é Senhor na sua vida mais? Seu namorado? Seu amigo? A moda? Quem é Senhor? O seu apetite? O seu apetite sexual é o seu Senhor? Quem é mais Senhor na sua vida? É disso que essa oração está falando, né? Mas muitos de nós não queremos muito fazer a vontade de Deus, né?
Ainda mais quando a vontade do Senhor é incompreensível, né? Não só gostamos de fazer aquilo que entendemos, só gostamos, né? Há uma música que fala sobre isso. Mesmo sem entender, mesmo sem entender. Por quê? Porque nós queremos entender por que nós somos provados, entender por que nós estamos passando por tribulação, entender por que estamos passando por tudo isso. Nós queremos entender por que nós temos que fazer aquilo que Deus está nos pedindo naquela hora. Nós queremos entender, né? Mas mesmo se a gente não entender, nós devemos fazer a vontade do Senhor e obedecer. Se Ele está te mandando ir, vá. Se Ele está te mandando ficar, fique, né? Sem entender. Outras vezes achamos que a vontade do Senhor é sempre gostosa, agradável. Romanos 12, 2 diz, né? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas veja, às vezes esse agradável que se refere à Bíblia não é agradável para a sua alma. Então, muitas vezes você vai ter que se entristecer, né? Para se alegrar depois. É isso ou não? Então, veja, a vontade é sempre perfeita. Mas a sensação de ser agradável vem depois de fazer a vontade, não antes. A gente quer, né? E você sabe, não há coisa mais gostosa em depois de ter feito aquilo que Deus pediu. Uau! Quando Deus me pede alguma coisa, enquanto eu não faço, eu não fico sossegada, né? Como você é? Claro que há áreas que eu também patino, eu também erro, eu sou humana, né? Então veja, diante do desafio naquela hora é difícil. Muitos de nós, a gente só quer as bênçãos, as dádivas, mas quando o Senhor nos pede algo, muitos não querem Jesus como rei. Querem Jesus como benefício próprio, para colocar dinheiro no bolso, querem a cura das suas doenças, né? Querem aquele que faz maravilhas na sua vida. Isso nós queremos, é muito bom de querer, né? Quem prega só sobre isso, a gente gosta de ouvir e elogiar o pregador, né? É verdade, a palavra de Deus nos garante toda sorte de bênçãos, sim, é verdade. Mas, na Bíblia, Jesus não é exaltado como médico dos médicos. Ele não é exaltado como padeiro dos padeiros. Ele não é exaltado como fazedor de milagres. Ele é exaltado como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Uau! Seguir a Jesus não é seguir só para ver os milagres, nem para receber bênçãos. Seguir a Jesus é pisar onde Ele pisou, é seguir as suas pisadas. Seguir a Jesus é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Seguir a Jesus é não o que eu penso e o que eu acho, mas o que Ele pensa na sua palavra e o que Ele acha. Por isso você está na escola bíblica, para saber o que Ele pensa e o que Ele acha. Seguir a Jesus não é decidir o que é certo e o que é errado, é perguntar para Ele o que é certo e errado. Seguir a Jesus é tê-lo como Senhor da sua vida. Ser um vencedor é tê-lo como Senhor. Por isso, nós oramos, seja feita a tua vontade. Significa, faz a tua vontade nas minhas finanças, nas minhas emoções, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu namoro, nos meus relacionamentos com os meus amigos. Faz a tua vontade na igreja, faz a tua vontade no meu pastor. Não faça a vontade do pastor, não, mas faz a vontade do Senhor pelo meu pastor. Senhor, faça a tua vontade. A tua vontade nessa nação, nessa aula. Faça a tua vontade aqui na terra como no céu. Por isso governa, Senhor. Mesmo que doa em mim, subjuga na minha vontade. Dobra a minha cerviz, né? O que eu penso, o que eu acho, mesmo que doa. Essa é a oração que chega até o céu, né? Mas tem muita oração que não chega no céu, né? Que é tudo para mim, para mim, para mim, eu estou no centro. Você sabe que a preocupação por um problema pode se tornar a sua idolatria. Você coloca o seu problema, a sua ambição no centro de tudo, né?
Você sabe que para muitos a família é um ídolo. Pessoas que não renunciam à família por nada. Então elas não podem se envolver em nada na igreja. Porque bastou a família se levantar e fazer um churrasco, uma comunhão, um aniversário, ponto. Não se pode fazer mais nada, porque é a minha família. E família é tudo para mim. Claro que a família é uma bênção, mas a bênção não pode ser colocada no lugar onde Cristo é o Senhor. Uau! Há orações que tocam em Deus, daqueles que clamam por serem mais obedientes. Uau, né? Faz de mim, Senhor, um radical contra o pecado, contra a minha carne. Quero ser radical em fidelidade. Quero ser radical em obediência. Uau, né? Então veja, isso é que nós temos que olhar. Dá-me olhos para ver o Senhor em todas as coisas que eu tenho passado. Uau, isso é orar, faz a tua vontade. Muitos fazem essa oração repetindo como um papagaio, né? Faça-se a tua vontade como é feita, assim na terra como é feita no céu. Mas nós não. Nós submetemos, chorando muitas vezes. Né? Mas nós submetemos. Amém, querido? Uau! Em quinto lugar, nós oramos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A provisão é diária. Vocês lembram do maná que caía do céu para aquele povo? Qual era a instrução de Deus com relação ao maná? Colham, peguem, separem aquilo que é necessário para o dia. E o necessário para o dia, na quantidade, no padrão de quantidade de Deus, não era um punhadinho de arroz, um punhadinho de mistura, um punhadinho de salada. Não, era abundante. Então não havia necessidade de eles guardarem. Quando eles guardarem o maná para o dia seguinte, isso demonstrava medo que fosse faltar. Medo que o pai não, porque naquela época eles não tinham a revelação de Deus como pai. Medo de que o Deus da nação de Israel, os fizesse passar por privações. Olha, né? Isso não é lógico. Eles estavam conhecendo um Deus que era todo provisão, né? E se havia graça naquele tempo, quanto mais graça haverá nesse tempo, na verdade atual da nova aliança, em que Jesus é o nosso Senhor. Então as pessoas gostam muito da provisão sobrando, né? Sobrando no sentido, nós queremos que a solução do problema o extingua para sempre. Mas às vezes, como diz muito bem Mateus 6, 25, a partir do versículo 25, né? Diz: cada dia basta o seu próprio mal. Então é assim, me dá essa provisão de hoje, o Senhor é o meu alimento hoje. Me dá a provisão para tudo, para pagar as contas do hoje. Elas são muito altas, Senhor, mas o Senhor é capaz. Ou pode ser que elas sejam bem baixinhas hoje e você já esteja preocupado com o dia de amanhã, que elas são muito altas. Mas Deus é o teu provedor em todo tempo, um dia depois do outro. Deus quer ver a sua dependência dele para tudo. Deus espera que você dependa dele, mas muitos têm medo de depender de Deus, né? Então a gente corre o risco de depender de Deus achando que é fria viver pela fé. Você já viu quando as pessoas vão ao médico e o médico fala: agora só Deus para curar você? As pessoas saem desesperadas, são crentes, são cristãs, elas saem desesperadas. Moxa, agora que Deus vai agir, meu filho, agora que a sua fé em ação vai trazer este milagre. Estar nas mãos de Deus é estar nas mãos do melhor médico. Estar nas mãos de Deus é estar nas mãos do melhor banco. Estar nas mãos de Deus é estar na melhor mão do mais misericordioso, amoroso, Pai eterno, é o melhor. Pai, por isso nós precisamos orar hoje, para todas as coisas, para as coisas físicas, espirituais, todo dia. Pai, dá o suprimento deste dia para mim, em todas as áreas da minha vida. Faz da tua palavra o meu alimento. Isso é justo orar. Não pense que Deus ignora as suas necessidades físicas, né?
Deus não fez de nós fantasmas, só seres espirituais, né? Não, nós precisamos orar por todas as nossas necessidades naturais. Coloque-as diante de Deus, fale, faça os seus pedidos. Não fique se lamentando, não fique invejando o que tem o seu vizinho. Ele é o suprimento da abundância na sua vida. Peça não só para você, peça para dar para o outro. Peça para favorecer as pessoas que estão ao seu lado, para ajudá-las. George Miller, um dos avivalistas de todo o tempo, um homem de Deus que viveu no século passado na Inglaterra, num tempo caótico, com muita exploração, doença. Eles não tinham saneamento básico, por isso havia mais epidemias do que hoje. Por isso também muitas crianças eram abandonadas quando ficavam doentes. Os pais não queriam vê-las morrer, então eles abandonavam as crianças. Esse homem foi chamado para cuidar dessas crianças abandonadas. Ele sozinho abriu 70 orfanatos. Cada um tinha mais ou menos 300 crianças, então ele cuidava de 20 mil crianças aproximadamente diariamente, e em sua biografia diz que ele não pedia dinheiro para ninguém. Ele escreveu um diário, e neste diário estava registrado milhares de orações, de 10 a 15 mil orações respondidas. Ele conta que todos os dias não tinham o que comer. Havia na porta de cada orfanato um gasofilácio, uma caixa, de ofertas, de doações, com uma placa: dê sua contribuição. E aconteceu um dia que ele foi se sentar à mesa com 300 crianças para dar graças pelo pão, mas não havia comida nenhuma para comer. Então ele orou: Pai, damos graças porque o pão já está na nossa mesa. Acabando ele de orar, bateram na porta, e quando foram ver, eram carros chegando com comida bem na hora daquela refeição. Ele conta que isso aconteceu dezenas de vezes e nunca ficaram um dia só sem comer. Confiar no governo pode ser problema. Confiar em pai e mãe pode dar problemas, eles falham. Confiar no seu marido, no seu cônjuge pode trazer problemas. Uma hora eles podem falhar. Mas uma coisa é certa: confiar em Deus é o melhor, porque Ele nunca falha. O seu amor nunca falha. Agora, Deus é um Deus emocionante. Ele não é um Deus tedioso. Muitas vezes ele vai agir na última hora. Uau! Ele prova a nossa dependência, como nos filmes de cinema, No último minuto, no último momento, acontece o inesperado. Mas mesmo assim, nós oramos em todo tempo, em todo momento. Mas o pão não é só a provisão física, ele também é provisão espiritual. Muitos crentes estão em inanição espiritual, porque não têm orado. Ore que Deus fala com você nos lugares mais improváveis. Deus fala, Ele te alimenta, Ele te lembra a palavra. Procure esse alimento que é a palavra de Deus. Se você é alguém que tem o coração para Deus, toda circunstância Deus vai edificar você. Deus fala com você. Aprenda a ter olhos espirituais, a ver tudo, para ver Deus em tudo, Seja louco por um dia. Seja louco por um dia. Treine ver Deus em tudo que acontece. Seja louco por um dia. Treine ver Deus em tudo que acontece. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que Ele criou aponta para Ele. Ele não é o vento, a flor, o céu. Isso é o panteísmo, O panteísmo coloca as criaturas no lugar de Deus, Mas ele diz no Salmo de número 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos.
Então olhe para as árvores, para o céu, para o ar, para as flores. Veja a criatura e veja o Criador por trás da criatura. Tudo aponta para Deus. Podemos ver Deus em tudo, ainda que Deus não seja aquilo que estamos vendo. Você pode dizer: tu és o sol da justiça em minha vida, tu és o vento do Espírito que sopra onde quer. Deus fala conosco em qualquer circunstância, lendo uma revista, lendo um noticiário, vendo televisão, um vídeo, um filme, dormindo, andando, trabalhando. O Senhor quer dar o pão para você a cada dia. Ele vai dar o pão nos lugares que você menos imagina. Nos lugares que você menos imagina, as pessoas que você menos imagina poderão falar algo da parte de Deus para resolver este problema. Todos os dias haverá uma palavra queimando em seu coração, e essa palavra queimando nos dá crescimento. Em sexto lugar, nós oramos: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Você sabe que a questão de ficarmos ofendidos é uma das questões mais sérias das nossas vidas. A oração do Pai Nosso, o Senhor só menciona um impedimento para a oração, que é esse, né? Se você não perdoar, Deus não ouve a sua oração. Deus não ouve a oração enquanto você não perdoa. Deus não abre mão da sua palavra, uma vez que Ele falou. Não há exceção. Lembra de Paulo dizendo, né? Ele dizendo o quê? Né? Para os homens não orarem quando tiverem brigados com as suas esposas. E assim também as esposas com seus maridos. E assim também os filhos com os pais. E assim também os cristãos que têm ofensas uns com os outros. Nós não podemos fazer isso, não há exceção. Ninguém tem o direito de ficar magoado, independente da situação que seja, de que ofensa foi feita. Se você não perdoar, não será ouvido por Deus. Porque a ofensa impede a oração de chegar lá. Nós oramos assim: perdoa-me, assim como tenho perdoado. É por isso. Se você não perdoa quem ofendeu você, Deus também não perdoa você. Uau! E se Deus não perdoa, como você vai orar em pecado? Não há ninguém tão santo que não tenha pecado, exceto Jesus. Já pisou nessa terra algum homem que não tenha pecado? Não. Portanto, se você não perdoar as ofensas que fizeram com você, Deus não perdoa você. E se Deus não perdoa você, como você vai orar? E alguém pode dizer: então eu não vou orar mais. Duro de coração, muito duro de coração. Uma pessoa que diz isso é uma pessoa muito dura de coração. Ora, quem vai capacitar você a perdoar é o próprio Senhor. E jamais Ele pediria algo a você que você não tivesse condições de fazer. É claro que ninguém tem condições de perdoar. Lógico que não. Mas Ele que nos perdoa em todas as coisas, nos capacita a perdoar. Isso faz parte do crente nascido de novo, da nova criação. Não é uma escolha. Tome o caminho certo. Perdoe. Não é uma questão de escolha. Vou pensar se eu devo perdoar. É uma decisão. Deus me falou prontamente, eu perdoo. Talvez você não sinta esse desejo. Ninguém sente. Porque quando você perdoa, você está pagando o preço do pecado do outro. E isso parece muito injusto, mas foi exatamente isso que Deus fez. Não era justo Jesus passar por nada que Ele passou, mas Ele fez isso porque te perdoou. Assim também não é justo eu perdoar ninguém. Você imagina alguém que foi traído? Não é justo. Mas essa é a justiça de Deus, é exercer misericórdia. E a palavra de Deus nos diz que Ele é santo, justo, e nele não há iniquidade, nem injustiça alguma. Se você peca contra Deus, o seu pecado tem que ser punido com morte. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque Deus é inteiramente santo. Ele não pode ignorar o pecado, senão ele seria injusto.
Se Deus desprezasse aquele que peca, ele mesmo estaria pecando, porque isso é injustiça. Todo crime tem que ser julgado e punido. Como Deus não pode ser injusto, ele não pode esquecer o pecado, nosso pecado tinha que ser punido, mas não aguentaríamos a punição. E então, ele mandou Jesus, que sofreu no nosso lugar a punição, mas o nosso pecado teve que ser julgado. Todos os pecados de toda a humanidade foram julgados em Cristo. Uau! Por isso, ele exige que esqueçamos o pecado do outro, porque não somos santos e nem justos. Qualquer injustiça que eu sofro, fica elas por elas. Eu digo, eu sou injusto, você é injusto também, então estamos quites. Vai embora em paz e eu fico em paz. Alguém pode dizer, mas eu não adultero como ele adulterou. Mas você também peca. Você mente, você julga, né? Pecado é pecado. Pastora, mas é muito mais sério o pecado de adultério. Fala isso para Deus. Deus também levou da humanidade o adultério. Nós adulteramos de Deus. Toda vez que você coloca outro ídolo no centro da sua vontade e não deixa que você cumpra a vontade de Deus, você está se tornando um adúltero. A nação de Israel adulterou de Deus, colocou outros ídolos no seu coração. E quem disse que nós não somos idólatras? E quem disse que a sua família, que as boas coisas dessa vida possam não ser o ídolo do seu coração? E quem diz que você mesmo não é o ídolo do seu coração? Por se sentir tão injustiçado, tão coitado, com tantos problemas. Meus problemas são os maiores de todos. Não é? Então, por isso, quem sou eu para cobrar a justiça de você, se eu também não sou justo? Quem é que pode se justificar a si mesmo diante de Deus? A nossa justiça, diz a Bíblia, é como papel higiênico sujo, como trapo de imundícia. O grande impedimento do perdão não é um demônio, é o espírito de justiça própria, que na verdade é um espírito de vingança. Esse espírito oprime nossa geração, oprime a humanidade, e ele atua em tudo, até nos meios de comunicação. Quando você assiste um filme de violência, no começo o vilão apronta todas, bate no bolsinho, bate na mocinha, e no banco, né, lá na cadeira, quando a gente assiste, nós ficamos com vontade de acabar com o vilão, de dar um tiro nele, de matar. Sabe o que é isso? É o inimigo incitando você a se vingar, a se justificar. Então, no final, o mocinho começa a fazer tudo que o vilão fez. E daí a gente aplaude. Eu já vi isso várias vezes, entrei no cinema, que o cinema vai a delírio, começa a bater palma, porque daí o mocinho se levanta e começa a matar os seus inimigos e faz muito pior do que foi feito a ele. E você sabe que isso traz uma opressão, um demônio de vingança vai sendo plantado e colocado dentro de nós. Esse não é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não é assim. O Espírito de Deus é perdão, é paciência, é sofrer o dano, é voltar a outra face. Uau, é andar a segunda milha. Mas um filme assim não vai dar bilheteria. Esse é o espírito maligno que está moldando a nossa geração para que não haja perdão, porque o perdão não faz parte da vida das pessoas. O perdão não é da terra, o perdão é do céu. O perdão não é dos homens deste mundo, mas são dos homens que têm a natureza do céu. O perdão só é possível em Jesus. O perdão desceu para a terra no dia em que Jesus veio para cá. O perdão tem um nome, ele se chama Senhor Jesus Cristo, e somente quem tem Jesus dentro de si é capaz de perdoar. Quem não tem, não é capaz de perdoar. E isso é impossível para o homem natural. Mas quando Deus entra no homem, o perdão entra junto. Você é capaz de orar assim hoje? Perdoa a minha dívida, do mesmo jeito que eu tenho perdoado os meus devedores.
eu repreendo esse espírito de justiça própria e de vingança na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você sabe que a única coisa que te desqualifica da graça é o perdão. A falta de perdão. É isso que te desqualifica. É isso que te tira. É a justiça própria. Isso é muito complicado. Pastora, nós não vivemos na graça? Sim. Deus mantém a sua graça todo o tempo sobre nós, mas eu posso me tirar dela quando eu ajo com base na minha justiça própria. E esse tem sido o nosso maior inimigo nesse tempo. Eu quero orar com você nessa hora, amém, queridos? Vamos fazer esta oração. E eu quero declarar que, ao contrário do que você pensa, você pode sim perdoar. Decida. Isso não é uma questão de sentir desejo. Ninguém sente desejo de perdoar. Mas é uma decisão. Depois é que isso vai se tornar agradável para você. Lembra da vontade de Deus? Ela é boa e perfeita. Mas ela só se torna agradável depois que você a cumpre. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, de todo o nosso coração, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida. Queremos colocar esta área onde a justiça própria, onde o orgulho, Senhor, muitas vezes tem sido o Senhor. Queremos permitir que o Senhor seja o Senhor. Queremos fazer a Tua vontade acima da nossa vontade. Queremos, Senhor, que no altar do nosso coração só tenha lugar para o Senhor. Ajuda-nos a perdoar, eu te peço, ajuda a cada uma dessas pessoas que me ouve hoje a perdoar aqueles que o ofenderam. Assim que os ofenderam, assim como o Senhor nos perdoou. Eu creio, nós cremos que o Espírito da natureza de Jesus, o Espírito do perdão está dentro de nós e que assim também como o Senhor nos perdoou, nós vamos perdoar agora. Eu me decido a perdoar. Deus, e eu quero te pedir que este ensino fique impetrado, fique, Senhor, amalgamado no nosso coração e transforme a nossa natureza para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Nós oramos e lhe agradecemos. Amém e amém. Eu quero te fazer um pedido bem sério. Compartilhe esta mensagem. Muitos cristãos precisam ouvir da parte de Deus a respeito disso, né? Faça esse teu evangelismo, ou melhor, esse teu discipulado, né? Essa palavra não evangeliza, lembra? O livro de Mateus é o livro escrito para os cristãos, aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí, né? E a semana que vem nós estaremos de volta. Essa é a aula de número 30. Até a semana que vem. Um beijo grande no seu coração. Tchau!